Capítulo 6. Contra os que pensam que criança representa uma marca da fraqueza nascente da nossa instrução. Deve, sem dúvida, ser-nos permitido repreender aqueles que repreendem os outros. Não somos chamados de crianças porque nossa instrução ainda é pueril e desprezível, como alegam caluniosamente aqueles cuja ciência inspira um orgulho insensato. No momento em que somos regenerados, recebemos aquela perfeição à qual tendem todos os nossos esforços. Recebemos a luz, isto é, conhecemos a Deus. E não é imperfeito quem chegou a conhecer o mais perfeito dos seres. Não me recrimineis se vos confesso conhecer a Deus, porque o próprio Verbo disse: aquele que conhece a Deus é livre. Confira Mateus 23, versículo 8, e João 8, de 35 a 36. No instante no qual o Senhor recebia o batismo, uma voz descia do céu e, rendendo testemunho ao amor que Deus trazia consigo, disse: abre aspas, este é meu filho amado, no qual tenho posto toda a minha complacência. Fecha aspas. Confira Mateus capítulo 13, versículo 17. Perguntemos então aos sábios: é o Cristo hoje regenerado, já perfeito, ou o que é o cúmulo da absurdidade, falta-lhe alguma coisa? Levando em consideração esta última hipótese, ele deveria aprender alguma coisa. Contudo, é impossível que tenha que aprender alguma coisa, visto que é Deus. Houve algo maior do que o Verbo? O mestre por excelência teve necessidade de um mestre? Ou antes, nossos adversários não serão forçados a admitir, mesmo a despeito deles, que o Verbo nascido de um Pai perfeito é ele mesmo perfeito e que foi perfeitamente regenerado conforme uma ordem pré-existente e misteriosa? Por que então, se já era perfeito, foi batizado? Batizados, recebemos a luz. Esclarecidos, somos feitos filhos de Deus. Filhos de Deus, tornamo-nos perfeitos. Perfeitos, tornamo-nos imortais. Somos todos filhos do Altíssimo, diz ele. Confira Salmo 81, versículo 6. Diversos nomes distinguem essa operação divina e misteriosa. Chamamo-la graça, iluminação, perfeição, batismo. Batismo porque ela apaga e lava nossos pecados. Graça porque ela nos redime das penas que nossos pecados merecem. Iluminação porque ela nos faz ver essa luz santa e salutar através da qual nos apercebemos das coisas divinas. Perfeição porque nada falta a ela. Com efeito, o que falta àquele que conhece a Deus? Não seria absurdo chamar de graça de Deus uma graça que não fosse perfeita e completa? Um Deus perfeito pode conceder-nos graças imperfeitas? Não. Como a criação de todas as coisas ocorreu no instante mesmo em que ele assim ordena, nós temos necessidade apenas de sua vontade para receber a plena e inteira efusão de graças. Nota. Abre aspas. O menor grau de graça santificante que tem a alma de uma criancinha recém-nascida após seu batismo é algo mais precioso que o bem natural do universo inteiro, incluso todas as naturezas angélicas juntas. Pois o menor grau de graça santificante é de uma ordem imensamente superior, da ordem da vida íntima de Deus, superior a todos os milagres e a todos os sinais exteriores da revelação divina. Fecha aspas. Garrigou-Lagrange. Fim da nota. Quando Deus age, aquilo que parecia o tempo aos olhos dos homens desaparece diante dele pela força da sua volição. Ademais, o fim do mal é o começo da salvação. Nós, os cristãos, somos os únicos perfeitos desde o início, o batismo. Vivemos assim que somos separados do império da morte. A salvação consiste em seguir a Jesus Cristo, pois quem está nele está na vida. Abre aspas. Em verdade vos digo,
que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não incorre na condenação, mas passou da morte para a vida. Fecha aspas. Confira 1 João, capítulo 3, versículo 4. E João 5, versículo 24. Assim, a perfeição na vida repousa sobre a fé e sobre a regeneração. Deus nunca é fraco e deficiente. Como a sua vontade é a obra mesma das suas mãos e chama-se mundo, assim também é sua vontade a salvação do homem e chama-se igreja. Ele conhece desde o início aqueles que chamou e salvou, e eles foram chamados e salvos ao mesmo tempo. Abre aspas. Vós mesmos aprendestes de Deus, fecha aspas, diz o apóstolo. Não seria ilícito pensar que aqueles que ele instruiu permanecem imperfeitos? Confira 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Aquilo que aprendemos dele é a salvação eterna que recebemos de nosso Salvador eterno, ao qual as graças devem ser dadas pelos séculos dos séculos. Amém. Somente devemos ser batizados, regenerados, para que as trevas que nos cegam dissipem-se e a luz de Deus nos ilumine. Somos semelhantes àqueles que acabaram de despertar de um sono profundo, ou melhor, aqueles que tentam livrar os olhos da catarata que os impede de receber a luz exterior, da qual se veem privados, mas, livrando-se ao fim do que obstruía seus olhos, deixam livres suas pupilas. Assim, o batismo, lavando-nos de nossos pecados, que são como densas trevas, abre nossa alma ao Espírito Divino. O olho do nosso espírito torna-se imediatamente claro e lúcido. O Espírito Santo desce em nós, e nós vemos claramente as coisas divinas. Somos capazes de perceber as coisas e a luz eternas. O semelhante procura seu semelhante. Aquele que é santo ama naturalmente aquele que é a fonte de sua santidade e que recebe com propriedade o nome de luz. Abre aspas. Porque noutro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Efésios capítulo 5, versículo 8. É por isso, penso eu, que os antigos gregos chamavam o homem de photá, isso é, luz. No entanto, dizem eles, o homem ainda não recebeu a mais perfeita das graças. Eu também o admito. Mas ele caminha na luz e as trevas não o impedem que ele o faça. Não há nada entre a luz e a escuridão. A ressurreição é o fim último dos crentes. Não se trata de outra coisa para eles senão colher o fruto da promessa. O fim e os meios têm, um e outro, uma época diferente. Assim como o tempo e a eternidade não são uma única e mesma coisa. Não são mais do que o luto e o gozo. É verdade que um conduz ao outro, e que ambos têm por objeto único, ser. Mas eu diria que o desejo é a fé que preconiza o nascimento dos tempos, e que o gozo é a posse da promessa que durará pelos séculos dos séculos. O próprio Senhor nos revela a estabilidade do estado da salvação, abre aspas. E a vontade de meu Pai que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Fecha aspas. Confira João, capítulo 6, versículo 40. Somos perfeitos tanto quanto podemos ser neste mundo, que Jesus Cristo chama de, abre aspas, o último dia, e cuja duração é subordinada à vontade de seu Criador. Confira João, capítulo 3, versículo 36. A fé é a perfeição da doutrina. O que crê no Filho tem a vida eterna. Se, portanto, a vida eterna é o prêmio da fé, podemos dizer que há algo abaixo da possessão deste prêmio? A natureza da fé é ser inteira e perfeita. Se qualquer coisa faltasse a ela, ela não seria perfeita. A fé não pode ser frágil nem defeituosa. Ela não espera os crentes em outro mundo. É neste que ela é recebida por todos, sem distinção, de modo que será para
que será por termos crido primeiro neste mundo, naquele que nos ressuscitará, que seremos recompensados, a fim de que se cumpra a palavra, abre aspas, faça-se-vos segundo a vossa fé. Confira Mateus capítulo 9, versículo 29. A fé supõe necessariamente uma promessa, e a perfeição da promessa é seu cumprimento. A luz dá o conhecimento produz o repouso eterno no qual a posse satisfaz e acaba com o desejo. Assim como a experiência é corrigida pela inexperiência e a dúvida é destruída pela certeza, as trevas o são pela luz. As trevas são a ignorância que nos arrasta ao pecado, fechando nossos olhos para a verdade. A luz é o conhecimento que dissipa a ignorância e comunica-nos a faculdade de ver, pois ver e rejeitar o mal já é conhecer o bem. A venda que a ignorância colocou sobre nossos olhos é arrancada pelo conhecimento. Os laços que nos prendem ao mal são desatados. Por um lado, pela fé do homem, e pelo outro, pela graça de Deus. O batismo, como um remédio soberano, cura todos os nossos pecados, sem exceção, fazendo-os desaparecer sem deixar o menor traço. Ele chega pela graça da iluminação que é derramada sobre nós, de tal modo que já não somos mais os mesmos de antes de havê-lo recebido. Se o conhecimento nos aparece ao mesmo tempo em que a iluminação, se a luz vem sempre iluminar nosso espírito, se de grosseiros e ignorantes, que seríamos imediatamente, nós merecermos, num instante, ser chamados de discípulos, isso é, efeito da instrução que recebemos, seria difícil precisar quando isso ocorreu. A instrução que recebemos pelos sentidos dos ouvidos conduz-nos à fé. A fé nos é ensinada pelo Espírito Santo, no instante em que recebemos o batismo. Que a fé, com efeito, é a salvação universal do homem, é que a justiça e a bondade de Deus são comunicadas igualmente a todos os homens. O apóstolo São Paulo assegura-nos nestes termos, abre aspas, antes que a fé viesse, estávamos debaixo da guarda da lei, encerrados para aquela fé que havia de ser revelada. Fecha aspas. Confira Gálatas, capítulo 3, versículo 23.